Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com esse domingo, primeiro domingo de agosto, nós estamos celebrando o grande mês vocacional, mês das vocações, onde somos chamados a refletir sobre a nossa vida de filhos e filhas de Deus, chamados e enviados para realizar uma grande missão, a concretização do reino de Deus. Na edificação do reino de Deus, ele convoca pessoas para fazer parte dessa construção. E cada um de nós somos chamados a nos colocarmos também como fermento na massa, no meio do povo, para evangelizar, para levar a mensagem de fé e de esperança. Nós estamos celebrando esse mês, cujo tema o Papa nos convida a celebrarmos esse mês vocacional, nos convidando a perceber que como igreja, né, somos a igreja como a grande sintonia vocacional, onde todos nós somos chamados a entrarmos nessa musicalidade do processo de evangelização, para que a palavra de Deus seja levada avante aos mais distantes recantos do mundo inteiro. Essa igreja que está aberta ao mundo para evangelizar, para levar a mensagem de fé e de esperança de Jesus como o bom pastor que conhece as suas ovelhas, o bom pastor que acolhe a todos, o bom pastor que se coloca também como cheiro de ovelha, que se identifica com o seu povo e que é solidário, que é amável, que se apresenta como um verdadeiro pai, que ama, que acolhe, que inclui todas as pessoas no seu reino. Portanto, igreja como uma sintonia vocacional, que é o tema, e o lema: pedir, pois, ao Senhor da messe. Pedir, pois, ao Senhor da messe que possa suscitar e enviar mais operários, trabalhadores, para trabalhar na sua vinha. A messe é grande, mas existe muitas pessoas, mas poucas pessoas disponíveis para entrar nesse processo de evangelização. De forma que a igreja e a palavra de Deus nos faz esse grande apelo para que possamos estarmos bem atentos, vigilantes, para que a gente possa entrar também nessa mesma dimensão de viver a nossa fé, de viver o chamado, o apelo que Deus faz a cada um de nós e revigorar mais ainda a nossa fé, o nosso compromisso como verdadeiros cristãos, que amamos, que acolhemos, que estamos sempre em direção, em sintonia com o nosso Pai Celestial e em sintonia e uma boa convivência também com os nossos irmãos no nosso cotidiano, para celebrar cada vez mais a vida, e essa vida sempre em sintonia, essa vida sempre em sintonia com a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente possa se sentir integrante dessa mesma caminhada, para estarmos nessa grande sintonia vocacional, expressando assim a nossa fé, nosso preço, a nossa atitude e a nossa vida à disposição da construção, da edificação do reino de Deus. Portanto, celebramos hoje, iniciamos com o 18º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje, ela nos apresenta um Deus que é provedor diante da necessidade do povo que está em peregrinação em direção à terra prometida. Ele providenciar o maná. Sim, Deus está atento à história de seu povo e às dificuldades que existem nesse caminho, mas nem sempre o povo consegue responder ao Deus provedor com ação de graças. Nasce o murmúrio
e o desejo de afastar de Deus. Jesus é o pão da vida dado a uma única vez para toda a humanidade. Ele é a concretização do projeto original de Deus. Em Jesus sempre estaremos saciados. Jesus, o pão da vida, não é marcado e definido pela finitude. Trata-se do pão que abre as portas para a eternidade. Toda a vida precisamos pensar na continuidade da missão de Jesus, e isso nos leva também nos relacionarmos um com os outros a partir da dimensão da partilha. A tendência do ser humano é a de murmurar e reclamar quando uma situação foge ao controle ou aos acontecimentos são opostos ao esperado. Reclama-se mesmo que de forma infundada, como vemos no texto. Os murmuradores imaginam idealmente que o Egito fosse a terra da fartura e não a terra da carestia. Pensa na verdade, nessa verdade de forma invertida, e dessa maneira elogia a terra da escravidão, como se fosse a terra da fartura. Diante da murmuração, o Senhor se apresenta como o Deus da providência, manhã e tarde, ou seja, o dia todo, o povo está sob os seus cuidados. Codornizes e maná são a imagem do cuidado soberano de Deus. Se a murmuração revela o vazio alimentar e existencial presente no povo, a providência de Deus revela seu cuidado em preencher os vazios desse mesmo povo. O objetivo de tudo é para que saiba que Ele é o Deus do povo. Nosso texto, assim, redireciona os olhares do povo. O olhar salvador não está no Egito, fonte de toda a dor e de toda violência. Olhares que salvam são aqueles direcionados a Deus, o provedor, o cuidador, aquele que realmente procura concretizar, realizar as necessidades necessárias e precisas de cada povo. A possibilidade de retorno ao Egito manifesta também a possibilidade do retorno a um projeto que nega a vida e adora a violência. Na murmuração encontra-se aquele que tem os olhos fechados ao projeto de Deus. O salmista faz memória da caminhada histórica do povo, reaviva-se a memória para que se vislumbre no passado os atos poderosos de Deus e se saiba que o mesmo Deus age no presente. Nesse sentido, a memória é geradora de esperança e ensina ao povo que deve viver a própria história como se fosse a mais clara manifestação de Deus. Ele não se encontra preso ao passado, mas está presente no hoje da vida, no hoje da glória de cada um de nós, de todos nós. Seguir a Jesus, portanto, meu irmão, minha irmã, implica necessariamente mudança de vida. Isto é, seguir a Jesus é continuar a agir do mesmo modo, implica também negação do discipulado. A presença de Jesus não é uma presença decorativa na vida das pessoas. Trata-se, portanto, de seguir um novo caminho e deixar o caminho velho com seus valores para trás. A pessoa renovada em Jesus e graças a Jesus se apresenta como um novo homem e uma nova mulher. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Assim, encontra o projeto
de Jesus. Implica verdadeira mudança de vida, de caminho, de valores. Abandonar o caminho que se vivia antes significa neutralizar o homem velho, porque ele se corrompe com paixões enganadoras. De fato, a presença do novo homem, Jesus, faz com que abandonemos as práticas do velho homem, Adão. De forma significativa, somos levados a perceber que o caminho de Jesus Cristo é prático, ou seja, relacionar-se com comportamento, ou poderíamos dizer estilo de vida, não como gentios que não conhecem o projeto de Jesus e por isso segue o vento. A orientação catequética de Paulo é a da renovação da mentalidade por meio da espiritualidade e do ato de se revestir do homem novo, sair das coisas velhas. Se as coisas velhas ficaram para trás, o homem velho faz-se necessário revestir-se de Cristo. A oposição do homem velho e do homem novo salienta a diferença radical entre a vida dos cristãos e a vida dos gentios. Se imaginarmos que os cristãos naquela época viviam diretamente no meio da família pagãs e a exortação de Paulo ganha ainda mais significado e importância. Ele está dizendo com todas as palavras que a cada dia o comportamento do cristão deveria ser diferente do comportamento pagão. Ou seja, a vida de Jesus deveria ser percebida a cada dia pelo comportamento ético, pelo nosso testemunho, pela nossa vida, pelo nosso relacionamento, pela nossa convivência, principalmente com os nossos irmãos em quem convivemos na nossa comunidade. A exortação de Paulo lembra a catequese batismal. Podemos encontrar a imagem do homem velho em Romanos 6:6, também em um contexto batismal, indicando que uma vida totalmente nova começa através do batismo, onde o homem e a mulher é configurado a Cristo, a ser uma nova criatura. O homem velho é a vida anterior ao batismo e possui uma vida que procede de Abraão. A verdade deve ser compreendida como uma aplicação prática. No Novo Testamento, a verdade nunca é reduzida a puros conhecimento intelectual, mas sim como um modo de agir concreto. Assim, a verdade que se encontra em Jesus não deve ser reduzida a uma aproximação intelectual ou a um sistema filosófico. A verdade de Jesus está presente na prática dos cristãos. Como se reconheceria, portanto, os discípulos e discípulas de Jesus? Pelos seus frutos os reconheceríamos, pelas suas atitudes, pelas suas ações, seu testemunho de fé e de seguimento. No Evangelho de hoje, Jesus se encontra com a multidão em Cafarnaum. Ele aproveita para denunciar que o verdadeiro motivo de ser procurado por ele não foram os sinais, mas a saciedade de sua fome. Para aquela multidão, o milagre realizado por Jesus era apenas uma maneira de saciar a fome e não a manifestação da presença de Deus em Jesus. A visão da multiplicação continuava limitada. Se o desejo era apenas do pão que sacia temporariamente a fome, depois de um tempo a fome retorna com a mesma voracidade, com o desejo forte e a necessidade do alimento.
A consciência de um alimento espiritual que se contrapõe ao material dificilmente será compreendido. O que devemos fazer para realizar as obras de Deus na nossa vida, na convivência com os irmãos, na comunidade? É uma pergunta honesta das pessoas. Elas desejam encontrar um caminho e fazer o que é certo. E a resposta de Jesus o coloca bem no centro, afirmando que deve acreditar naquele que enviou. Dito isso, essas mesmas pessoas pedem um novo sinal para comprovar a sua autoridade vinda de Deus, como se o sinal dado por Jesus e presenciado por elas no dia anterior não fosse suficiente. Certamente não entenderam o significado do sinal do pão. E na insistência delas, Jesus faz uma contraposição a partir de uma cena da tradição antiga do povo, trazida por elas na discussão. Jesus explica que Moisés não deu pão do céu aos seus antepassados. E continuando o seu discurso, ele atualiza e torna presente e atual a ação de Deus. Isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Não se trata do passado, mas sim do que acontece no hoje da vida, do pão que se atualiza no hoje de cada pessoa e em todas as épocas e em todos os lugares. Não é dado por Moisés, muito menos exclusivo aos israelitas. Jesus é claro ao afirmar que o pão que desce do céu da vida ao mundo não se trata, portanto, de um alimento qualquer marcado pela corruptibilidade e pela finitude. Trata-se de pão que traz eternidade. Jesus, por fim, acaba por se autoproclamar em linguagem simbólica, dizendo seu pão da vida. Ele se apresenta como o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida. O caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. Jesus é a manifestação da plenitude de tudo o que falta ao ser humano. Jesus é a plenitude de tudo o que nos falta. Jamais poderemos ser preenchidos por qualquer outra coisa que não seja a totalidade de Jesus. Nossos espaços vazios clamam por Jesus, a fim de que, completos, sejamos novos homens e mulheres segundo o coração de Jesus. Portanto, procuremos, irmãos e irmãs, viver a nossa fé, a nossa espiritualidade, entrar nessa dimensão de estar sempre em plena sintonia com Deus, para que chamados, enviados, para viver a nossa vocação de cristão, de evangelizadores, anunciadores, de implantar o reino de Deus e levando assim a mensagem, a semente da palavra, que transforma, que renova, e que nos convida a sermos fiéis cristãos, verdadeiros seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, realizando e concretizando, edificando o reino de Deus entre nós. Que o Deus Todo-Poderoso os abençoe e que cada um de vocês possam entrar nesse clima de reflexão e celebrar com muita alegria esse grande mês vocacional, onde nós reavivamos a nossa fé, reavivamos o nosso compromisso, né? Que possamos viver realmente, colocar a nossa vida nessa disponibilidade de promover, em primeiro lugar, a vida. Foi isso que Jesus procurou realizar, Jesus procurou fazer durante toda a sua vida pública no meio do povo. Que o Deus, na sua infinita misericórdia, os abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.